Olá, meninos, tudo bem com vocês? E aí, como que passou essa semana? Como que foi as atividades da semana passada? Depois vocês comentem lá, manda pra mim, tá? Como que foi? Fala pra mim também como que tá sendo as atividades. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês estão achando que tá muita atividade, que tá sobrecarregado, ou vocês estão conseguindo fazer tudo direitinho. Eu gostaria de parabenizar vocês. Gostei muito das respostas, né, de quem me mandou as atividades da semana passada, me mandou essa semana. Eu recebi, eu li, eu gostei muito. Foi muito legal. Teve muita reflexão boa. Quem participou aí, quem fez as atividades, deu um retorno muito bom, tá? Passei para os outros professores, as pessoas que estão participando, estou passando direitinho também. Vou passar para a Lourdes também, os que estão fazendo as atividades e os que estão participando, tá? Parabéns para vocês. Nessa atividade de hoje, eu quero comentar com vocês o seguinte tema: reconhecer as emoções que contêm as expressões que nós utilizamos no nosso cotidiano, né? Então, que tipo de emoção ou sentimento tem algumas expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Para a gente aprender a identificar e a separar algumas emoções, porque às vezes a gente, né, alguma expressão que gera tristeza, angústia, surpresa, alegria, e a gente não sabe diferenciar e a gente não consegue nem se expressar. Então, quando alguém nos magoou, quando alguém fez alguma coisa que a gente não gostou, ou quando a gente sentiu alguma coisa e a gente não sabe nem expressar o que eu estou sentindo, a gente tem que aprender então a nomear quais emoções, né, o que eu sinto em determinadas expressões que eu utilizo no dia a dia. Tá? Por exemplo, assim, é como se a gente fosse concretizar as nossas emoções, as emoções que há nas expressões que a gente utiliza. Por exemplo, nossa, nós temos que tentar, não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade. Que tipo de emoção tem expressa nessa fala, nessa frase que eu disse? Né? Nossa, nós temos que tentar, a gente não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. É uma emoção de alegria? É tristeza? É surpresa? É, sei lá, né? É admiração? É raiva? É angústia? Então, vai ficar aí para vocês tentarem adivinhar, tá? Então, eu vou falando algumas frases, vou dar um tempinho, vocês vão me dizer depois nos comentários quais emoções que vocês acham que está presente em cada uma dessas frases que eu vou falar, ok? Lembrando que até agora nós trabalhamos algumas emoções básicas: tristeza, raiva, medo, alegria, né? Amor. E agora a gente vai começar a ver outras emoções que são uns sentimentos mais nobres que a gente conquista, né? Que a gente vai adquirindo com o tempo, tá? Essas emoções básicas que a gente conversou até hoje foram aquelas que nascem com a gente, né? Agora nós vamos começar a falar de sentimentos que a gente constrói ao longo da nossa vida, da nossa relação com as pessoas. Por exemplo, a esperança, a ilusão, a dúvida, a incerteza, a insegurança, a admiração, a surpresa, o arrependimento, né, a decepção, que são alguns sentimentos que estão relacionados com a tristeza, com a alegria, mas que elas são mais elaboradas, né, que a gente constrói na relação com as pessoas. Por exemplo, ninguém nasce com o sentimento de ilusão. A gente aprende isso à medida que a gente vai relacionando com as pessoas, e aí as pessoas iludem a gente, ou que a gente fica com uma ilusão de querer alguma coisa, mas não pode ter, enfim, né? Por exemplo, o sentimento de dúvida. Ninguém nasce com já, né, sentindo dúvida. A gente vai aprendendo a ter dúvida à medida que a gente vai desenvolvendo. Entendeu a diferença das emoções básicas, que é aquelas que a gente nasce com elas, que a gente já conversou, né? E esses sentimentos mais elaborados que a gente vai desenvolvendo, ok? Então, nessas frases que eu vou falar, vocês vão identificar. Né? Frase número 1. Qual tipo de sentimento que vocês acham que essa frase expressa, ok? E aí vocês comentam lá. Frase 1, a emoção. Frase 2, qual emoção que vocês acham? Depois eu passo a resposta para vocês, tá? Frase 1, essa que eu disse, ó. Temos que tentar, não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade. Né? Que emoção que essa frase expressa? Frase 2. Você acha que eu agi da maneira correta? Né? Por exemplo,
às vezes o filho perguntando para a mãe ou para o pai: mãe, você acha que eu agi da maneira correta? Essa frase, essa pergunta, que tipo de emoção ela expressa? Que sentimento que há, né, nessa frase, tá? Frase 3. Parece lógico que você sempre esteja me pedindo favores? Ou seja, né, é legal você sempre ficar me pedindo favores? Que emoção, que sentimento que é expresso nessa frase? Frase 4. Foi incrível, nunca me esquecerei desse dia tão bom, tão especial. Que emoção que há nessa frase? Frase 5. Sinto muito não poder ter ido à sua festa de aniversário. Me desculpa, eu sinto muito não conseguir ter ido na sua festa de aniversário. Que emoção que é expressa? Frase 6. Não sei como não pensamos nisso antes. Né? Ou seja, não sei como que eu não pensei nisso antes. Que emoção, que sentimento que vocês acham que está expresso nessa frase, tá? Então, vou deixar essas 6 frases para vocês pensarem um pouquinho, tá? Lembrando que agora nós estamos aí acrescentando outros sentimentos de esperança, ilusão, dúvida, incerteza, insegurança, admiração, surpresa, arrependimento, tá? Além da tristeza, da raiva, da alegria que a gente já tinha comentado, ok? Então fica aí essas dicas para vocês. Depois eu vou mandar as respostas para vocês, tá? E nós podemos observar que, além das palavras, a forma que a gente tem de expressá-las, né, nos permite descobrir que emoção que há por trás delas. Então, com frequência, pessoal, o importante não é somente o que a gente diz, né? Mas também como a gente diz as palavras, como a gente manifesta, como a gente fala as frases, o tom de voz, o volume que a gente utiliza da fala, o ritmo, a entonação que a gente utiliza, sem esquecer da expressão do rosto. A nossa expressão facial, ela fala muito. A expressão, ela manifesta muita emoção, muito sentimento. Então é muito importante também a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente fala alguma frase, né, com um tom de voz mais agressivo ou com o rosto fechado, e às vezes a gente não quer manifestar necessariamente raiva, mas a pessoa às vezes pode interpretar, né? Ou às vezes a pessoa está falando com a gente, né, com um tom diferente, com uma entonação forte da voz, com um ritmo acelerado, com uma expressão fechada, e a gente já interpreta como a pessoa está nervosa, a pessoa está com raiva de mim, a pessoa não gosta de mim. Mas será que é realmente isso? Então tem que perguntar para saber, tá? Então, o gesto corporal, tudo se comunica, tudo que a gente faz, as nossas expressões corporais, é uma forma de comunicar as emoções também, tá? Não somente com as palavras. Então fica aí para vocês essa mensagem e eu gostaria que vocês treinassem em casa essa semana expressões que vocês utilizam no dia a dia com os pais de vocês, com a família e perguntar para eles, qual emoção, qual sentimento que você acha que está nessa frase? Ou seja, às vezes o pai falou alguma coisa para vocês, ou a mãe falou, você identificar que emoção será que está por trás do que ele falou, né? Que sentimento que tem nessa fala dele. E aí trocar isso, né, ter um diálogo relacionado a esses sentimentos implícitos nas falas e nos gestos também, ok? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, manda aí. Um abraço e até mais. Vou deixar também algumas atividades para vocês desenvolverem aí na página, ok?